Vamos começar a aula 3, Introdução do Livro dos Espíritos. Aqui é a capa original da segunda edição do livro de Allan Kardec. Essa que foi feita em 1860, foi a que veio com todas as perguntas e respostas que hoje estudamos. Tem a primeira versão, que foi impressa em 1857. Para a aula de hoje, foram enviadas perguntas para serem respondidas. A primeira pergunta era: quem era Allan Kardec e quais obras escreveu antes de O Livro dos Espíritos? Por que dessa questão? Porque a gente tem que, a gente tem que saber quem é o homem por trás dessa obra, que é o pilar fundamental do Espiritismo. O homem por trás dessa obra é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um prestigiado educador francês. Suas obras são inúmeras. Ele era muito respeitado na academia de ciência da época, né? Ele fez o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, um educador famoso na Europa, por quem ele era um discípulo, por quem ele foi ensinado, né? Ele fez um plano proposto para a melhoria da instrução pública, que foi condecorado, foi aclamado pela Academia Royal de Artes de Paris. Gramática Francesa Clássica, um livro sobre gramática francesa. Outro livro, qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época? Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria. Ou seja, aqui vemos um capacitado em matemática, em geometria, né? Programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Ou seja, ele dava aulas, né, para chamava os liceus de Paris, né? Ele dava aula de química, física, astronomia e fisiologia, ciências exatas da época, catecismo gramatical da língua francesa, ditados normais dos exames de municipalidade e da soborna, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Ou seja, baseado na sua obra, a gente entende que esse era um homem super culto, né, de uma educação avançada para a época, com a capacidade extraordinária, né, e era um homem da ciência, um homem racional, né, com a flor da ciência na cabeça. Então, a gente não está falando de um homem que era um lunático, uma pessoa um místico, esses caras que acreditam em duende, em tudo que é besteira que aparece, né? A gente está falando de um professor respeitado, né? Que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail.
a próxima pergunta é, tratando-se desse homem, o que que despertou o interesse de um homem desse gabarito de ciência e de sabedoria, né? O que que despertou interesse para ele ver que fenômeno era esse de mesas dançantes, né? Que era o nome dado a esse fenômeno que acontecia nas rodas parisienses, dos salões, dos bailes, né? O que gerou o interesse do professor Hipólito Rivail no fenômeno das mesas girantes? O que realmente deixou ele interessado foi não a parte física, mecânica das mesas mexerem, né, que poderia ser um fato da ciência ainda não descoberto, né, mas o fato delas responderem perguntas, questionamentos inteligentes, né, partindo da premissa que um feito inteligente só pode vir de uma causa inteligente, surgiu o interesse. Ué, qual seria a causa inteligente que está por trás desse fenômeno? A menos que a mesa tenha cérebro, né? Não dá para ser uma mesa produzir um fenômeno inteligente. E aí ele foi atrás e para avaliar que fenômeno era esse que estava acontecendo. E assim foi o início da descoberta dos espíritos, que na verdade eram quem estavam por trás do fenômeno. E aí ele identificou toda uma série de condições necessárias para a comunicação dos espíritos com nós, humanos, encarnados. Quais os termos criados e definidos por Allan Kardec, né? Então, no começo da obra, estudando lá a introdução, os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai responder agora mais algumas perguntas, né? Para o estudo do Espiritismo, ele definiu o que era Espiritismo. Ou seja, se você escutar alguém falando em Espiritismo, ele está falando da doutrina criada por Allan Kardec. E se você escutar o termo espírita, também está falando da doutrina criada por Allan Kardec. Então não precisa falar, eu sou espírita kardecista. Esse termo foi criado por Kardec. Então, se você é espírita, é porque você estuda e segue a doutrina do espiritismo, que é um termo criado para diferenciar de espiritualismo, né, e outras comunidades de estudos místicos, etc. e tal, né? Então ele coloca que espiritismo é termo referente à doutrina espírita, ao estudo das relações, comunicações entre os espíritos ou seres invisíveis e a humanidade, os seres vivos e materiais. Espírita é aquele que estuda e é adepto da doutrina espírita ou do espiritismo. Passando para a próxima pergunta, na verdade era uma pergunta para que se definisse, né? O que é alma, segundo o materialismo, o que é alma, segundo o panteísmo, o que é alma para o espiritualismo e, finalmente, o que é alma para o espiritismo. Para que, quando a gente fale sobre alma, todos estejamos na mesma página. Para o materialista, a alma seria uma energia que anima a matéria enquanto a gente está vivo, depois de morto, essa energia não existe mais, né? No panteísmo, essa energia é parte de um todo, né? E aí, quando a gente morre, essa energia vai para um lugar em que está esse monte de energia, né?
mas que ela não seria um individual, ou seja, o Iberson, depois de morrer, ele vira uma energia que vai fazer parte de um grande todo e não é mais o Iberson. E essa energia vai ser usada para outra coisa, para uma planta crescer, para outro bicho, enfim. É como se fosse uma energia cíclica da vida, porém, a gente perde a individualidade. No espiritualismo, né, que são as outras ideias, né, que acreditam no energia individual, né, filosofias espiritualistas, como, por exemplo, o budismo, né, é uma energia que a alma é uma energia que anima a matéria e mantém sua individualidade, sobrevivendo ao fim do corpo, né? Essa é a alma para as outras doutrinas espiritualistas. No espiritismo, que é a doutrina espiritualista criada por Allan Kardec, iniciada por ele, nessa doutrina a gente vai entender que alma é sempre que eu falar alma, eu vou entender que eu estou falando de um espírito que está encarnado. Ou seja, eu, Iberson, humano, aqui na carne humana, de homem, terreno, tenho alma, que é o meu espírito, Iberson, aqui na carne. Quando eu morrer, o espírito Iberson continua, mas já eu não denomino esse espírito como alma. Então, se eu falar o espírito fulano, quer dizer que fulano não está encarnado, né? Se eu falar a alma de ciclano, quer dizer que é um espírito, o ciclano é uma pessoa que está aqui na Terra, um terreno encarnado. Eu estou falando do espírito dele encarnado. É essa definição. Então, quando toda vez que falar no livro alma, a gente vai entender essa definição. Vamos para a próxima, indo para a próxima pergunta. Como foi a transição das mesas girantes para os textos escritos, né? Como de umas mesas que perguntavam, né, para a mesa assim, se for, se tiver um espírito aí, dá 2 toques, 2 batidas. Aí a mesa fazia lá 2 batidas, né? Responda que sim ou que não, ou seja, uma conversa bem coisa de roda de amigos não produtiva, né? Foi para textos escritos, né? Por espíritos, através de algumas maneiras. Então, o fenômeno das mesas girantes aconteceu em salões de festas no início dos anos 40 do século XIX, né? Parece que começou nos Estados Unidos, é onde tem os primeiros relatos, né, dos fatos dos espíritos se comunicando. Inclusive, no final, eu vou colocar alguns fatos interessantes. Era tido como brincadeira de salão, não teve muita credulidade no começo, até perceberem que as mesas respondiam perguntas e acertavam os fatos que ninguém mais que estava participando poderia saber. Mais tarde, por orientação dos próprios espíritos, desenvolveram cestas com lápis, amarrados, que escreviam. Como, como poderia, como eu posso exemplificar aqui? Pega aquela tampinha para mim, da, né? Voltando aqui para o meu vídeo, colocava-se uma cesta e um lápis amarrado na cesta. Essa tampinha aqui para exemplificar uma cesta. E aí, com a mão do médium, essa cesta se mexia para lá, para cá,
e acabava fazendo um texto, né? Essa que é uma das soluções que foi dada pelos próprios espíritos. E assim começou a história das escritas, né? Depois, com o avançar dos estudos sobre a mediunidade, né, percebeu-se que, na verdade, é uma pessoa que tinha essa capacidade mais habilidosa, de alguma maneira, para produzir o fenômeno. E no começo, todo mundo colocava, você estava em volta das mesas e colocava a mão, né? Eles não tinham identificado ainda quem que era o médium, né? Depois que se identificou quem era a pessoa que realmente fazia o fenômeno acontecer, essa pessoa apenas colocava a mão na cesta com lápis, ou uma prancheta também amarrada com lápis. Depois viram que não precisava, que bastava o médium segurar o lápis, que o lápis ia escrever, né? E aí, depois o Kardec vai descrever até esse fenômeno como a psicografia, né? É o médium escrevendo, ou o espírito escrevendo através do médium. E aí o negócio surgiu muito mais rápido e muito mais fácil. E aí, quando se viu, você tinha espíritos escrevendo páginas e páginas de uma maneira frenética, acelerada, de maneira sobre-humana. O humano não consegue escrever com aquela velocidade. E aí, foi através disso que o conhecimento dos espíritos foram passados para o Allan Kardec. Próxima pergunta. Eu acho que aí acabaram as perguntas e agora aqui são curiosidades, né? Fenômenos que trouxeram o conhecimento dos espíritos para o mundo. Um dos fenômenos muito conhecidos é o das irmãs Fox, nos Estados Unidos, que, que foram descritos fenômenos na cidade de Hydesville, 1847, né? Era uma casa assombrada, para a qual a família mudou, e as irmãs Fox, elas eram médium. Então, com o avançar do estudo, a gente vai entender que os médiums, eles fornecem material e fluidos para os espíritos conseguirem produzir fenômenos, entre eles batidas, rangidos, ou seja, esses fenômenos que acontecem, vidro quebrar, alguma coisa ser lançada do nada, o espírito ele só consegue fazer isso se tiver um médium próximo, né? Por exemplo, nem que seja na casa ao lado, para ele conseguir os fluidos do médium para fazer o fenômeno. E era assim que eram feitos, e é assim que descobriram os fenômenos em Hydesville, ah, e elas ficaram famosas porque, a princípio, tinham um anterior morador enterrado no meio das paredes da casa. Aí, os fenômenos das mesas dançantes, que a gente estava estudando, né, começaram na França por volta de 1854, que foi quando o professor Hippolyte Rivail teve a descoberta dos espíritos, né? E aí, no próprio livro, o, o Allan Kardec, ele fala que foram dados conselhos na América e na França ao mesmo tempo sobre essa história da cesta e do lápis, para começarem a ter melhores respostas dos espíritos. Aí uma curiosidade, o jogo do copo. Não sei se alguém aí que está vendo já jogou isso. Eu, na minha infância, joguei. Uma vez, eu era criança, e aí juntou toda aquela molecada lá para fazer o jogo do copo. Todo mundo coloca o dedinho assim no copo,
E aí a gente perguntou: tem espírito aqui nessa casa? Aí o copo mexeu, correndo pro sim, assim, de uma maneira assim bizarra, assim. Coisa que a gente não ia conseguir fazer com o dedo, todo mundo na mesma direção, né? E aí a gente saiu correndo, criança, né? Saiu todo mundo correndo. A brincadeira acabou aí. Eu um pouco com medo. Mas aí eu descrevi como é que era feito esse jogo do copo aqui, né? E aí dá para se comunicar com o espírito dessa maneira, tal. Não façam isso em casa, tá, gente? Não é legal porque vocês podem receber espíritos que não são legais, tá? Se você abrir sua porta da sua casa para chamar espírito, a maior chance é que venham espíritos inferiores, né? Aqueles que se submetem a esse tipo de coisa e brincadeira e essas coisas, e aí às vezes pode causar até um caso de obsessão, né? Aí outra curiosidade, tabuleiro que chama Ouija. Isso foi muito vendido nos Estados Unidos. Aqui, a Estrela lançou uma época com o nome Anjo, o brinquedo, né? E aí, aquele filme famoso, O Exorcista, ele é baseado numa história real, né? De um menino que, com 14 anos, chamado Robert Manheim, ganhou esse tabuleiro e a brincadeira de falar com o espírito, ele acabou sendo vítima de possessão, né? O espírito virou um obsessor poderoso desse menino. E aí tem toda a história, né? Do Esse menino aí acabou passando por uma série de exorcismo e tal, os negócios da Igreja Católica, e aí acabou ficando livre do problema e teve família, tudo normal, mas aconteceu isso. Então, negócio de evocar espíritos sem conhecimento não é uma coisa que pode causar problema, né? A, no centro espírita, os espíritos que vão lá, eles são trazidos pela espiritualidade, que inclusive protege o local não ser assaltado por maus espíritos, etc. Então, é um local em que se treina mediunidade, até para receber cartas, psicografia, mas é um local com toda uma proteção espiritual. Então, a espiritualidade superior orienta que não é adequado você tentar treinar mediunidade em casa, sozinho, essas coisas, tá? E essas brincadeiras seriam brincar com isso, né? E aí eu acho que acabou por aqui a aulinha, né? Que na verdade era um apanhado geral dos capítulos de introdução do Livro do Espírito, um, 2, 3, 4 e 5. Quem está vendo a aula agora e não lê o livro, vai lá e lê os capítulos um, 2, 3, 4 e 5. Rever a aula na, depois que a aula ficar gravada, porque na próxima aula a gente vai falar do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tá? Então é importante saber a introdução, como começou, para você não ter dúvida que espírito existe. Isso já é muito mais antigo do que a gente sabia. O Kardec, como um professor, um cientista da época, ele somente organizou esse conhecimento que foi passado pelos espíritos para ele. E no caso dele, espíritos de uma natureza elevadíssima, que a gente ainda vai conversar sobre. Eu vou encerrar a gravação aqui.